E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Unión La Calera do Chile e Cruzeiro, que se enfrentam nessa terça-feira, dia 23 de abril, a partir das 7 horas da noite lá em Concepción, no Chile, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O La Calera está em segundo lugar no grupo, com 3 pontos conquistados até o momento, e o Cruzeiro está em terceiro lugar, com 2 pontos, né? Empatamos as 2 partidas, o La Calera ganhou uma e perdeu a outra. Caso o Cruzeiro vença, ultrapassa o time chileno e pode até assumir a liderança do grupo, dependendo do que acontecer entre a Universidade Católica e a Alianza. O que reforça muito a importância do jogo é o fato do Cruzeiro ter tropeçado na última rodada, né? Tava vencendo a Alianza por 3-0, tomou aquele empate ridículo no Mineirão, então agora tem que buscar fora de casa. Tá? Ganhar as 2 partidas contra o La Calera já adianta muito o processo de classificação do Cruzeiro, assim como vai ter que buscar também vitórias contra o Alianza e a vitória contra a Universidade Católica, que vai ser no Mineirão, né, para não depender de ninguém, tá? Para o Cruzeiro não depender de outros resultados, tem que ganhar os 4 jogos, assim se classifica em primeiro lugar no grupo, né, e tem a vaga direta. Lembrando que quem classificar em segundo lugar não vai direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, terá uma fase de playoff contra um dos terceiros colocados nos grupos da Libertadores, tá? Então tem aí uma fase a mais, né, um complicador a mais para quem ficar em segundo lugar. Mas o mais importante é o Cruzeiro vencer o jogo de hoje, e observando o momento, os jogadores aí do La Calera, é plenamente possível conseguir essa vitória, ainda que o Cruzeiro também tenha muitos problemas. Antes de ir para o campinho com as prováveis escalações, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, e tá com uma oferta muito interessante para esse jogo de hoje, La Calera e Cruzeiro, que é uma mega cotação de 2.0 para o Cruzeiro fazer um gol. É uma oferta válida para clientes novos e também para clientes já cadastrados no site, tá? Tem um valor máximo aí de R$10 e é muito simples. Se o Cruzeiro fizer gol, você ganha a aposta. Então mesmo que o Cruzeiro empate ou perca a partida, se tiver um gol do Cruzeiro aí no marcador, você ganha a aposta, tá? O valor máximo é R$10, né? Você botando R$10 ali, se der bom, o Cruzeiro fizer pelo menos um gol, você vai ter R$20 para fazer as suas apostas no futuro. E se você quiser fazer uma fezinha no resultado desta noite, no momento que eu tô gravando o vídeo, a vitória do La Calera tá pagando 4.5, o empate 3.25 e vitória do Cruzeiro tá pagando 1.85. Ou seja, o Cruzeiro é considerado favorito mesmo jogando fora de casa, até porque o La Calera também não estará jogando propriamente em casa, né, num estádio a 600 km da sua sede. Enfim, é um jogo muito equilibrado, acho que o Cruzeiro tem todas as condições de vencer e as cotações estão muito interessantes, tá? Então aproveita lá para fazer uma fezinha, pega as promoções, né, para que você possa ganhar uma moeda, mas o que eu sempre lembro, galera, aposta com responsabilidade para que você possa se divertir. Falando das prováveis escalações e começando com o La Calera, dono da casa, o técnico Manuel Fernandes deve mandar o seu time a campo com o goleiro Ibáñez, a zaga com Parniciari e Ferreira, lateral direito Ferrari, o lateral esquerdo Diego Ulloa. No meio-campo, César Pérez e Luciano Aued são ali os volantes, o Alti e o Cavalieri jogam abertos pelas pontas, o Franco Soldano e o Emanuel Gigliotti são os atacantes. Essa é a escalação mais provável considerando os jogos anteriores do La Calera na temporada, não apenas aí na Copa Sul-Americana, mas também durante a disputa do Campeonato Chileno, onde eles estão muito mal, são vice-lanternas inclusive. De 16 clubes participantes, eles estão em 15º lugar e nas 12 partidas realizadas na temporada até o momento, o La Calera ganhou 3. E é uma equipe com uma série de atletas experientes, por exemplo, o goleiro aqui, Matias Ibáñez, argentino, 37 anos, jogou por diversos clubes, Lanús, Racing, rodou pra caramba, e tem um número bem razoável de defesas na temporada, já catou pênalti, não é um goleiro ruim, tá? É porque o sistema defensivo do La Calera não costuma ser muito confiável. A dupla de zaga também é argentina, o Parniciari é o que joga pelo lado direito aí, tem um estilão bem particular, um cabelo diferente, essa barba gigante. O Nicolás Ferreira é mais alto, né, um jogador também de muita força física. Ambos construíram a carreira especialmente na segunda divisão do futebol argentino, tá? Tiveram passagem pela primeira divisão também. O Parniciari não é tão alto assim, é um jogador de boa força física. O Ferreira já deu um rolê no Audax italiano, já jogou até no futebol da Bolívia. E o que vale destacar é que os dois zagueiros costumam ter alguma dificuldade para sair jogando quando são pressionados e são jogadores um pouco mais pesados, um pouco mais lentos.
talentos, tá? É um aspecto que o Cruzeiro pode tentar aproveitar. É claro que contra o Cruzeiro pode virar Baresi e Maldini, né? A gente sabe como é que funciona, mas normalmente são caras que têm alguma dificuldade. Na lateral direita normalmente joga o Ferrário, que pode jogar na zaga, pode ser volante também, é um cara que nasceu nos Estados Unidos, inclusive, formado pela Universidade Católica, desde a última temporada defende o La Calera. E o Diego Joa, que é o provável titular aqui na lateral esquerda, é um cara bem talentoso, jovem, 20 anos. Ele está emprestado pelo Colo-Colo, na última partida do La Calera ele ficou no banco, mas imagino que ele vai ser titular contra o Cruzeiro, como foi titular nas 2 partidas anteriores da Copa Sul-Americana. Caso o Joa não jogue, o seu substituto é o Matus, também um lateral jovem, 22 anos, né? Um cara que também joga com alguma frequência, também não é ruim não. No meio-campo, César Pérez é outro jogador interessante para se observar, ele tem 21 anos e é aquele volante box-to-box, né? Um cara que ajuda muito na marcação, mas chega no ataque, faz gol. Na última temporada ele fez 6 gols pelo La Calera, é um cara que chegou inclusive à seleção chilena, já jogou 3 vezes pela equipe principal, é um volante de boa qualidade. Ao seu lado, Luciano Auê, um jogador bem experiente, 37 anos, argentino, que chegou a jogar inclusive 2 partidas pela seleção argentina há mais de 10 anos atrás. Ele construiu sua carreira especialmente com as camisas do Rinácia, do Racing e da Universidade Católica, tá? Ele defendeu apenas esses 3 clubes até 2022. Voltou à Argentina no ano passado, passou por Unión e Instituto e chegou para essa temporada no La Calera. É um meio-campista de bom passe, um jogador canhotinho, que tem ali uma qualidade com a bola nos pés, mas já tá mais veterano, né? Não tem aquela mesma intensidade de outrora. Os meio-campistas que jogam abertos pelos lados, né? Tanto o Auti quanto o Cavalieri, eles podem jogar com os lados invertidos, tá? Tanto o Auti quanto o Cavalieri já jogaram pela direita, pela esquerda, isso aqui depende da opinião do técnico no dia. Gabriel Auti é outro argentino experiente, também com passagem pela seleção, né? 5 jogos e 3 gols pela Argentina, hein? Entre 2009 e 2011. Teve bons momentos aí no Argentinos Júniors, no Racing, passou pelo futebol mexicano lá no Tijuana, depois voltou pro Argentinos Júniors. Tava no Racing até a última temporada, né? 2023, aí marcou 9 gols, inclusive, com a camisa do Racing Clube da Argentina, e agora foi dar esse rolê no futebol chileno. O Cavalieri, né? O camisa 10 do time, também tem suas virtudes, é um jogador de alguma habilidade. Não tá fazendo em 2024 uma grande temporada, em 11 partidas não tem nenhuma participação em gol, mas já teve temporadas anteriores, por exemplo, com 7 gols e 3 assistências. E justamente pelo fato do Cavalieri não estar numa fase tão boa, pode pintar por aqui o Axel Encinas, que é um jogador formado na base do River Plate. É um meia atacante habilidoso, 20 anos, né, que pode fazer inclusive o papel de um meia central, né, aqui um camisa 10, e sai o Cavalieri, por exemplo, pode botar o Soldano para jogar aberto pelo lado esquerdo, tendo apenas o Gigliotti como centroavante. Isso aqui é algo que já foi utilizado pelo La Calera na temporada, mas justamente pelo fato do Encinas ter jogado apenas 3 vezes no ano, né, e o Cavalieri já tem 11 partidas, acredito que ele seja um candidato mais provável à titularidade. E aqui no ataque, já falei sobre ele, Franco Soldano, um jogador que passou por vários clubes argentinos, inclusive o Boca. Ele tá com 29 anos, não é propriamente um veterano, ele teve boas temporadas com a camisa do Unión, foi vendido pro Olympiacos, não se deu muito bem na Grécia, aí passou por Boca, jogou na Espanha lá no Fuenlabrada, tava no Rinácia da Argentina na última temporada, as coisas não funcionaram tão bem e agora chegou ao La Calera para tentar se reencontrar com os gols. Até o momento tem 1 gol marcado na temporada. E Emmanuel Gigliotti é talvez o mais conhecido dos jogadores do La Calera, né? Já tá aí com seus 36 anos. Viveu boas temporadas aí com as camisas de San Lorenzo, Colón, Boca Juniors, Independiente. Inclusive foi campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente em 2017, final contra o Flamengo. Ele que deu um rolê lá no futebol chinês, naquela época que tinha muito investimento. Jogou uns anos no futebol mexicano também. Seu último clube foi o Nacional do Uruguai, onde ele teve uma primeira temporada muito boa, a segunda nem tanto, né? E agora pingou no La Calera em 12 partidas até o momento, ele marcou 3 gols. E normalmente a estrutura que o La Calera joga é essa, tá? Com o Gigliotti como um centroavante mais preso aqui com os zagueiros, né? Um cara que de menos mobilidade, mas muito bom finalizador. E o Soldano é aquele atacante que cai pelas pontas, enxoriça um pouco mais, né? Mas ele não é propriamente um jogador baixinho também. O Soldano também tem porte físico, é um cara que chega bem e por isso que eu espero que o Cruzeiro escale muito bem o time
e esteja bem atento aí às forças do adversário e às fraquezas também. Falando no Cruzeiro de Fernando Seabra, a escalação é absolutamente uma incógnita, ninguém sabe qual vai ser o time do Cruzeiro até o momento, então eu resolvi colocar no campinho o time que eu quero que esteja em campo, porque eu acho que seriam as melhores opções para esse confronto, tá? Então eu botei aqui com o goleiro Anderson, a zaga com Zé Ivaldo e João Marcelo, laterais William e Marlon, meio campo com os volantes Lucas Romero e Cifuentes, Matheus Pereira como camisa 10, Robert e Barreal pelas pontas e o Rafa Silva no comando de frente. Fernando Seabra que relacionou aí 24 jogadores para a partida, alguns jovens não foram relacionados por opção da comissão técnica, como Pedrão, Vitinho e João Pedro. A gente tem o Japa e o Rafael Bilu que ainda estão fazendo trabalhos de preparação física, né, para estarem em condição de jogo. O Dineno está entregue ao departamento médico. O goleiro Gabriel Grando não foi inscrito na Copa Sul-Americana, não teria como, tá? Então ele não vai poder jogar esse e nenhum jogo da fase de grupos. E aqui no campinho fica mais fácil entender as opções, né? Goleiros Anderson, Léo Aragão e Otávio, provavelmente o Otávio vai ser cortado. Zagueiros Neres, Zé Ivaldo, João Marcelo e Vidalba, laterais William, Wesley Gasolina, Marlon e Kaique. O elogiado Elibelton Palácios não foi relacionado, graças a Deus. No meio campo, os volantes Lucas Romero, Felipe Machado, Lucas Silva, Ramiro e Cifuentes, Matheus Pereira e Matheus Vital são meias, Gabriel Veron, Robert, Arthur Gomes e Barreal são pontas, Rafa Silva e Rafael Elias, os centroavantes. E só para explicar mais uma vez, esse time que eu botei no campinho aqui é da minha cabeça, tá? É o time que eu botaria em campo se eu mandasse alguma coisa, mas claramente eu não tenho poder nenhum, tá? Mas eu realmente botaria esse time aqui, a menos que, por exemplo, William e Marlon estejam desgastados. Se precisar trocar aqui por Kaique e Wesley Gasolina, que troque também, azar. Mas observando aí o que o Fernando Seabra tem feito nas últimas semanas, né? O Neres é sempre titular com ele de forma incompreensível. Eu espero de verdade que para esse jogo Zé Ivaldo e João Marcelo sejam os zagueiros. Vamos parar de repetir os mesmos erros, pelo amor de Deus, Seabra. Mas se tivesse que colocar uma provável escalação aqui, seria até com o Neres e não com o Zé Ivaldo, tá? Mas eu me recuso a fazer essa montagem. Aqui no meio campo também, né? Ramiro e Lucas Silva foram os titulares aí no último jogo. E é óbvio que a gente não pode descartar que o técnico resolva manter essa formação, né? Que teria aqui o Lucas Romero como primeiro volante, o Ramiro como um meio-campista mais à direita, o Lucas Silva mais à esquerda. Aí sairia também aqui o Robert, por exemplo, e a gente teria Matheus Pereira e aqui provavelmente o Barreal no banco, né? Porque o Arthur Gomes joga todas de forma inexplicável. Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva. Essa aqui seria uma possibilidade muito grande. Mas acho que tá gritante a dificuldade de Ramiro e Lucas Silva, especialmente na parte física. O clássico deles foi um horror, né? E tá na hora do Cifuentes ter uma oportunidade, ter uma sequência. Ele que só foi titular do Cruzeiro em um jogo até o momento e jogando fora de posição. Aquela partida contra a Universidade Católica que ele jogou de meio atacante. Como volante, ele não teve nenhum jogo como titular. Também acho que valeria a pena o Barreal ser titular aqui na ponta esquerda. E acho que a gente não pode descartar o Matheus Vital, que eu acho muito provável, inclusive, que o Matheus Vital vá jogar e vá ser titular. A minha dúvida é na vaga de quem, né? Se o Matheus Vital entra na vaga do Matheus Pereira para descansar o camisa 10, e aí eu não sei como que tá o condicionamento físico dele, se ele tá precisando ser poupado. Se o Matheus Pereira tiver inteiro, eu acho que ele tem que jogar, tem que ser titular, porque é o melhor jogador do time e a gente precisa desse cara para ganhar o jogo. Mas o Matheus Vital jogou muito tempo na última temporada como um meio-campista aberto aqui pelo lado esquerdo, né? Naquele esquema que foi formatado pelo Pepa, inclusive. Tinha um primeiro volante, era o Richard, depois o Jussa. O Vital fazia esse papel de um meio-campista pela esquerda e pela direita jogava o Ramiro, depois jogou Machado, passou uma galera por aqui. Mas se o técnico quiser manter a estrutura, né, que ele falou aí do último jogo, com 3 jogadores no meio-campo aqui, ele pode manter essa estrutura sim, tá? Por exemplo, tira o Ramiro e bota o Cifuentes aqui. Aí você tem Romero e Cifuentes, 2 volantes descansados, porque o Romero não jogou a última partida. Você tem o Matheus Vital, que é um jogador questionável, na minha opinião, mas que pelo menos não tá tão desgastado quanto o Lucas Silva e fez até um gol recentemente, né, contra o Fortaleza. E aí o Matheus Pereira pode ser o 10, né, esse meio armador central e ter lá os 2 atacantes, Rafa Silva e Arthur Gomes, como a gente viu na partida contra o Botafogo, por exemplo. São todas possibilidades bem factíveis para o jogo dessa noite. Certeza realmente, eu não diria nem uma hora antes do jogo quando sai a escalação. Certeza de como estará o time do Cruzeiro em campo é só na hora que a bola rolar mesmo. O meu palpite para esse jogo vai ser Lacaleira 1, Cruzeiro 3. O gol do Lacaleira sendo marcado por Gigliotti e o Cruzeiro balançando as redes com Arthur Gomes, Matheus Pereira e Zé Ivaldo. Se gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal caso ainda
ainda não seja inscrito, use os comentários aí para dizer o que você espera do jogo, deixa o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para essa noite se fosse Fernando Seabra. Lembrando que a bola rola a partir das 19 horas, tá? 7 da noite, o jogo é mais cedo e vai ter transmissão apenas pelo Paramount Plus, né? Que é o serviço de streaming aí da Paramount. Se você nunca foi assinante, tem como fazer lá o seu cadastro e pegar 7 dias de graça, tá? Então fique esperto, aproveita aí. E assim que terminar o jogo, ali por volta das 9 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live falando sobre a partida, dando nota para os jogadores. E esperamos ter coisas boas para falar do Cruzeiro e sobre uma vitória e uma reabilitação na Copa Sul-Americana. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!